Mathematicou, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos estudar sobre logaritmos. Vem comigo que a nossa aula começa agora. Bom, gente, logaritmos. O que vem a ser logaritmos? Veja só, para a gente começar a entender esse conteúdo tão importante da matemática, vamos analisar a seguinte situação. Olha só, o número n de bactérias de uma colônia é dada pela fórmula n de t igual a 8 vezes 2 elevado a t, em que t representa o tempo em horas de reprodução das bactérias. Nessas condições, responda: em quanto tempo haverá 128 bactérias na colônia? Bom, como vocês podem perceber, trata-se aqui de uma função exponencial, estudada por nós algum tempo atrás. Vou deixar o card aqui para que você possa acompanhar essa aula. Mas o que essa função exponencial tem a ver com o estudo dos logaritmos? Aguarde um instantinho que nós já vamos descobrir. Veja só, para resolver essa questão, eu sei que n representa o número de bactérias e t o tempo. Dessa forma, se eu tenho 128 bactérias, esse valor será substituído em n de t e vai ficar assim, ó. 128 no lugar de n de t igual a 8 vezes 2 elevado a t. Isolando essa parte exponencial, nós vamos passar o 8 para o primeiro membro, 128 dividido por 8, que dá 16. Vamos escrever 16 também na base 2, e aí vamos ter bases iguais nos dois lados da equação. Vamos simplificar essas bases, o resultado t igual a 4 horas. Beleza, né? Tranquilo. Agora imagine o seguinte, se esse tempo fosse calculado para 200 bactérias, né? Como seria? Veja bem, vamos substituir agora o n de t por 200. E isso ficará da seguinte forma: 200 igual a 8 vezes 2 elevado a t. Passando o 8 também para dividir, 200 dividido por 8 dá 25. Agora nós devemos encontrar um número que, ao elevar a base 2, o resultado dê 25. Que número é esse? Veja bem que 2 elevado à quarta dá 16. 2 elevado à quinta dá 32. Ou seja, eu não encontro aqui um expoente ao qual eu devo elevar a base 2 para encontrar o 25. Esse expoente não é um número inteiro. Ele é um número que está entre 4 e 5. Está entre 4 e 5. Mas como encontrar esse número? Tem um cara aqui parecido comigo, olha só. Como encontrar esse número? Né? Como determinar esse valor? É o que a gente quer saber. Para encontrar um valor de um expoente, nesse caso, nós vamos recorrer à teoria dos logaritmos. Ao estudar logaritmos, nós teremos condições de resolver problemas do cálculo do expoente numa situação como essa, de 2 elevado a t igual a 25. Não somente esses problemas, né, mas além de outros problemas que veremos, problemas desse tipo. Então eu convido você a acompanhar as nossas aulas sobre logaritmos, e se você já estiver gostando, tiver interesse de acompanhar isso, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal e vem comigo para a gente entender sobre logaritmos. Veja só, a ideia de logaritmo ela está relacionada a expoente, ela está relacionada à operação da potenciação, mais precisamente a determinação de um expoente. Veja só aqui para a gente ter uma noção. Quando nós temos essa equação exponencial 2 elevado a x igual a 8, o objetivo é descobrir o x, né? Descobrir o expoente. 2 elevado a quanto? Quando eu digo a quanto, esse a quanto é o x. 2 elevado a quanto dá 8. E aí, ao resolver isso daqui, eu vou descobrir que é 2 elevado a 3, ou seja, o valor de x é 3. Dessa forma, eu posso escrever que 2 ao cubo é igual a 8. O que a gente vai ver agora é que existe uma maneira diferente de nós escrevermos essa equação exponencial. Essa maneira diferente é a forma logarítmica, que onde a gente vai dizer o seguinte, ó, logaritmo de 8 na base 2 é igual ao expoente 3. Simbolicamente, isso vai ficar assim, ó, log é a abreviação de logaritmo. Então eu digo log de 8, ó, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3. Isso significa que 2 elevado ao cubo é igual a 8.
Então, encontrar um logaritmo é descobrir qual o expoente ao qual você deve elevar essa base para ter esse resultado aqui. Encontrar um logaritmo é o mesmo que encontrar o expoente de uma equação exponencial. Então, a gente vai ver isso aqui com vocês agora na definição de logaritmos. Veja só. Se nós tivermos dois números reais positivos, A e B, sendo que esse número A ainda seja diferente de 1, se A elevado a x é igual a B, uma equação exponencial, nós podemos dizer que x, que é o nosso expoente aqui, ele será também o logaritmo de B na base A. Olha como é que fica isso em símbolos aqui para vocês. Ó. Quem é x? Está aqui. Ó. O logaritmo de B na base A é o x. E aí vamos ter o seguinte, olha lá. O logaritmo de B na base A, é igual a x. Aqui eu tenho a forma logarítmica e aqui eu tenho a forma exponencial. As duas caminham lado a lado ali. Então, saber uma ajuda a entender a outra. Veja só. Nessa representação, nós temos o seguinte. Ó. O A, que é a base da equação exponencial, continua também sendo a base no logaritmo. Tem o mesmo nome. Já o B, que é o resultado da potência, aqui na exponencial, ele é chamado de logaritmando, também chamado de antilogaritmo, mas o nome mais comum é logaritmando, beleza? E x, que é o nosso resultado, é o que nós procuramos, que lá na forma exponencial é o expoente, na forma de logaritmo é o logaritmo, é o resultado que nós buscamos aí. Beleza? Então essa é a definição. É importante lembrar dessa parte aqui, ó, que A e B são números reais positivos e A ainda é diferente de 1. Isso é chamado de condição de existência dos logaritmos. Viu? Precisa-se que a base seja positiva, diferente de 1, e o logaritmando seja um número positivo. Veja alguns exemplos aqui comigo. Olha só. Quando eu procuro o logaritmo de 32 na base 2, eu quero descobrir 2 elevado a que número, que é 32. Então, você pode chamar esse número aqui, você pode chamar de x. Ó. E aqui, passar para a forma exponencial, você vai dizer ó, que 2 elevado a x é igual a 32. Em seguida, você vai fatorar o 32 para escrevê-lo na base 2. Você vai igualar as bases. Então, 32 na base 2 é 2 elevado à quinta potência. Simplifique as bases agora. Ó. Quem é x? X é igual a 5. É a nossa resposta. Beleza? 2 elevado a quanto que é 32? 2 elevado a quinta. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Olha um outro exemplo aqui. Ó. Log de 36 na base 6. Pergunte-se, 6 elevado a quanto que dá 36? Essa fica fácil, você encontra mentalmente. Ó. 6 elevado a 1 é igual a 6. 6 elevado a 2 é igual a 36. Então nós temos o seguinte, ó, que 6 elevado a x é igual a 36. Quem é 36 na base 6? É 6 ao quadrado. Ó. Cortou, x é igual a 2. Ó, cortou, x é igual a 2. Beleza? Bom, e agora aqui, ó, log de 81 na base 3. Vamos chamar de x. Ó, vai ficar 3 elevado a x é igual a 81. Bom, 3 elevado a x é igual a 81 na base 3, é 3 a quarta. Ó. Cortou, x é igual a 4. Ó. Beleza? Tranquilo aí? Vamos para mais um ali. Antes disso, só para lembrar, ó, a gente reforçar aqui, observe ó, que de acordo com a definição, quando você calcula um logaritmo, você está descobrindo o expoente, ou seja, é só resolvermos uma equação exponencial. Vale lembrar isso aí, é muito importante. É a base do estudo de logaritmo, é a definição aqui. Tranquilo? Então, só resolver uma equação exponencial. Outros exemplos aí, vamos aqui com outros exemplos. Log de 1/16 na base 2. Eu posso chamá-lo de x novamente e dizer que 2 elevado a x é igual a 1/16. Nesse caso aqui, observe que nós temos uma fração.
Fração, ela lembra da potência de expoente negativo. 16, se você fatorar 16, aqui vai dar 2 a quarta. Ó. Só que ali está o inverso. Então, quando nós temos uma potência inversa, a gente deve trocar o sinal do expoente para colocar na mesma base. Assim, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 4. Como as bases são iguais agora, eu simplifico e eu vou ter agora que x é menos 4. Beleza? Outro exemplo, olha lá, log de 81 na base 1/3. Ah, é x, né? Beleza. Então, 1/3 elevado a x é igual a 81. Bom, nesse caso, ó, eu tenho como transformar 81 para a base 3 e 1/3 também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 1/3 é 3 elevado a menos 1 elevado a x e 81 é 3 elevado a quarta. Ó. Vou simplificar essas bases, ó, e aqui a gente tem ó, uma potência de potência. Ó. Esses expoentes menos 1 e x eles são multiplicados. Vai ficar menos 1 vezes x, dá menos x. Aqui você multiplica ali. Deixa eu puxar aqui uma, só para você lembrar. Ó, esses dois aqui são multiplicados, beleza? Igual a 4. Se menos x é igual a 4, eu vou dizer que x é igual a menos 4. Eu multiplico aqui por menos 1, uso o artifício aqui. X é igual a menos 4. Agora aqui, olha só. Letra F. Log de raiz cúbica de 4 na base 2. 2 elevado a quanto que dá raiz cúbica de 4? Para a gente encontrar mentalmente já é mais difícil. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 2 elevado a quanto? Ó, 2 elevado a x. Que é igual a raiz cúbica de 4. Nesse caso aqui, nós vamos ter que transformar esse radical em potência. Eu vou lembrar para vocês de uma propriedade da potência de expoente fracionário, que diz o seguinte, ó, quando se tem uma potência com expoente fracionário, ela pode ser transformada em um radical. Nós transformamos da seguinte forma, ó, o denominador do expoente ele vai para o índice da raiz, e o radicando será composto pela base, e o seu expoente será o numerador ali. Essa propriedade ela serve tanto em um sentido quanto no outro, ou seja, de potência você pode transformar para radical e de radical também para potência. Dessa forma, eu vou transformar isso aqui, ó, 2 elevado a x, como é que vai ficar raiz cúbica de 4? Olha só, vai ficar aqui raiz cúbica de 4, vai ficar 4 elevado, ó, aqui o expoente é 1, então vai ficar 1/3. Bom, agora eu devo colocar as duas bases na mesma, as bases iguais, eu devo igualar essas bases. O 4 é 2 ao quadrado, ó. Então vai ficar aqui 2 ao quadrado elevado a 1/3. Como as bases são iguais, ó, simplifico e vou trabalhar apenas com os expoentes. Ó. X é igual a 2 vezes 1/3. Novamente eu estou multiplicando aqui porque é potência de potência. Então x é igual a 2/3. É a nossa resposta aqui, ó, x igual a 2/3. Tranquilo? Fica comigo que tem mais dois exemplos para vocês aqui no cálculo dos logaritmos. Viu? A gente ainda tem um tempinho de aula aqui, vem comigo. Então, olha só. Log de 10.000 na base 10. 10 elevado a quanto que é 10.000? Então, 10 elevado a x é igual a 10.000. Ó. 10.000 pode ser escrito na base 10? Pode sim, é 10 a quarta. Se as bases são iguais, eu simplifico, x igual a 4. É a nossa resposta. Tranquilo? Matematicou aí? Olha só mais um, ó. Log de 0,00001 na base 10. Opa! 10 elevado a quanto? Ó, 10 elevado a quanto? Que dá 0,00001. Nesse caso aqui, para nós escrevermos esse número na potência de 10, nós vamos colocar 10, a base é 10, e o expoente vai ser negativo, contando-se o número de casas decimais. Como eu tenho aqui 5 casas decimais, eu tenho um expoente menos 5. Ó. Vou simplificar as bases, x é igual a menos 5. Ok?
Nós temos uma aula sobre notação científica que fala dessas potências de 10 aí. Você pode acompanhar lá. Uma observação que a gente vai fazer aqui é a seguinte, ó, que esses logaritmos que nós usamos agora são logaritmos decimais. São aqueles logaritmos que têm a base 10. Né? Normalmente costuma-se ocultar essa base. Então, se nós não encontrarmos assim a base 10, ó, poderia estar assim aqui, ó, por exemplo, log de 0,00001. Sem a base aqui, ó, significa que a base é 10, beleza? E só para a gente... Então, esse é o cálculo de logaritmos, a definição bem simples. Agora, para a gente abreviar alguns cálculos, né, aplicando-se a definição de logaritmos, é interessante observar essas propriedades aqui, consequências da definição. Olha só, elas nos ajudam a abreviar alguns cálculos envolvendo logaritmos. São elas, ó, logaritmo de 1 em qualquer base, respeitando as condições de existência, é sempre zero. Por quê? Porque se você pegar ali um número, a base, e elevar a zero, o resultado é 1. Dessa forma, se eu tivesse ali log de 1 na base 7, eu não preciso mais calcular o logaritmo de 1, eu já vou saber que o resultado é zero, ok? Sempre isso aí. A outra é o seguinte, quando o logaritmando e a base forem iguais, ou seja, um logaritmo da base, o resultado é 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Dessa forma, se eu tivesse assim, ó, log de 5 na base 5, sendo iguais, ó, base logaritmando, eu já sei que o resultado é 1. Não precisa calcular. Isso nos ajuda. O outro caso é o seguinte, quando tivermos um logaritmo de uma potência, em que a base da potência for igual à base do logaritmo, é o que temos aqui, ó, A e A, o resultado será o expoente do logaritmo. O resultado será o expoente do logaritmando, na verdade, né? Olha só, se você tivesse aqui, ó, log de 3 elevado a 4 na base 3, como são iguais aqui as bases, o resultado vai ser 4. Tranquilo? E quando a gente tem aqui uma igualdade de logaritmos em que as bases são iguais, também são iguais, isso permite afirmar que os logaritmandos também serão iguais. Isso a gente pode abreviar alguns cálculos, ok? Então, se eu tivesse isso aqui, por exemplo, log de x na base 5 igual log de 7 na base 5 e quisesse descobrir o valor de x, era só eu observar se há uma igualdade, eu poderia afirmar que o x aqui é igual a 7. É como se eu cortasse aqui a parte de logaritmo, ó, com a base e ficasse somente com x igual a 7. Então era isso, né, nessa nossa primeira aula. Eu espero vocês nas próximas aulas. Para isso, se inscreva nesse canal, ajude o canal a evoluir, deixe seu like nesse vídeo se você gostou. Obrigado e até a próxima.